Olá, sejam todos muito bem-vindos. Se você não me conhece, meu nome é Tita Zapata, sou astróloga e você está no canal Astrologia em Foco, um canal direcionado para autoconhecimento, para o entendimento da astrologia, simplificando a linguagem. E hoje, o que eu venho apresentar para você? Qual que é o foco do nosso vídeo? A lua cheia. Sim, uma lua cheia bastante tensa, porque ela vem aí carregada da energia de Marte, o deus da guerra, que está juntinho com o Sol, e ela tem conexões que eu vou explicar para vocês ao longo deste vídeo. A lua cheia, ela sempre vem com o auge de uma alunação. Sim, toda alunação tem em torno de 28, 29 dias, porque ela vai de uma lua nova até a próxima lua nova. Ela tem 4 fases. Começa na nova, pré-crescente, quando chega na cheia, ela está no auge desta alunação. Ela está no meio dela. Logo, em 7 dias, começa a minguante e preparando o terreno para a próxima alunação. É o mês lunar. Toda lua cheia, por ser o auge, o que ela vai trazer? Ela vai trazer toda a intensidade que foi plantada, que foi gestada, todos os processos iniciados ali na lua nova, que na crescente viu isto começar a surgir, e na cheia é o momento da colheita, é o momento de perceber tudo aquilo que fizemos, o que é que frutificou, o que é que germinou e o que não, para ser depois eliminado na minguante. Nesse processo todo, nós vamos ter aí um magnetismo lunar intenso sobre a Terra, toda a lua cheia. A Terra, ela recebe todos esses eflúvios lunares e percebemos isso claramente, por exemplo, na agricultura, nos ciclos da agricultura, principalmente nas marés, na tábua de marés, porque na lua cheia é onde vem aquela maré mais alta. E o ser humano possui no seu corpo em torno de 78% de líquidos, de fluidos líquidos. Desta forma, não é só a maré, não é só a terra, não são só os animais que recebem esses eflúvios, recebem essas energias lunares, mas nós também recebemos. Por isso tem lendas aí, o folclore, que fala muito sobre as pessoas que ficam muito alteradas, nervosas, perdem a cabeça. As mulheres reparam muito nas TPMs, nos momentos de lua cheia, porque os líquidos do corpo também parece que expandem, ficam mais represados e expandidos. Isso mexe com o nosso emocional, com o nosso mental, com toda a nossa parte física. Portanto, a lua, ela é importante para a nossa vida aqui na Terra. Ela movimenta esses ciclos. E toda a lua cheia traz isso, esse boom de energia. Nesta lunação em especial, nós vamos encontrar este momento do início da lua cheia no signo de Gêmeos. Ocorre no dia 27 de novembro, segunda-feira, às 6h16 da manhã, sempre horário oficial de Brasília. Sol está em Sagitário, Lua está em Gêmeos, porque toda lua cheia é uma oposição, Sol e Lua ficam frente a frente. Por isso que a Lua recebe bastante luz e ela se vê enorme no céu, linda e maravilhosa. É a lua preferida dos namorados, porque ela ilumina, ela é romântica e mexe com todos os nossos hormônios, com o nosso corpo. É uma lua propícia para se colocar para fora, para mexer com o nosso campo emocional. Principalmente quando a lunação acontece no signo de Escorpião. Esta lunação que nós estamos vivendo, este mês lunar, é de Escorpião. Nós tivemos a lua nova em Escorpião há 14 dias atrás, e agora o auge dessa lunação, que é a lua em Gêmeos. Tudo aquilo que estava oculto, guardado, escondido, porque Escorpião tem essa tendência. Escorpião tende a puxar, a guardar aquilo que ele não lhe agradou, aquilo que lhe trouxe dor, aquilo que foi difícil de ser digerido, aquilo que ele não pode colocar para fora. Então ele internaliza isso e ele vai jogar para o inconsciente.
Escorpião são as águas profundas, submersas. E as águas representam o nosso inconsciente. E as águas representam as nossas emoções, os nossos sentimentos. E elas estão na profundeza do inconsciente. Mas que, como também um vulcão, que tem todo aquele líquido ígneo ali borbulhando abaixo da terra, lá nas profundidades, fica ali naquele processo de uma panela de pressão. Às vezes o vulcão, ele vem à tona, ele solta aqueles gases, ele solta aquele líquido. Nós também passamos por esse processo emocional. Por isso que Escorpião, muitas vezes, ele tem aqueles arrobos, aquelas crises, onde as pessoas que não tinham nada a ver com a situação acabam pagando o pato. Por quê? Porque Escorpião, algumas vezes, sente essa necessidade de implodir. Porque Escorpião sente essa necessidade de colocar para fora. E vem com força desmedida, como se fosse um vulcão explodindo. Como a Lua está em Gêmeos, e Gêmeos fala de comunicação em todos os níveis, então a comunicação pelas redes sociais, a comunicação pelo movimento, pelas mãos, escrever, ir, vir, transporte, tudo isso está relacionado com Gêmeos. Comércio, na alunação de Escorpião, agora é o momento em que a mente, a lógica, a razão, a comunicação, ela vem trazendo a capacidade de olhar o que está acontecendo, de ver esse material que submerge, dessas dores que saem para serem curadas. E se isso ainda não aconteceu, nesses próximos 7 dias, eu diria 15, porque também aí a gente pode até agregar a lua minguante também dessa alunação, isso vem à tona para ser trabalhado, para ser mexido, para ser entendido. E nós podemos usar o quê? O nosso racional, o nosso mental e a nossa capacidade de comunicação neste processo todo. É claro que não será algo nada fácil de lidar. Por quê? Você vai ver o mapinha aqui do momento exato desta lua cheia com o ascendente em Sagitário. O ascendente em Sagitário, que é o signo que nós temos o Sol hoje, onde o Sol se encontra, ele fala de filosofias de ética, de moral, de leis, de conhecimento, de olhar para fora, perceber como é que os outros enxergam o mundo, tentar aprofundar nesse processo, mas também sair para fora com aventuras, para descobrir mais coisas. É o aventureiro, aquele que descobre, é aquele que vai em busca desse movimento todo, mas também se aprofunda nele. E é o representante das leis, sejam as leis humanas, sejam as leis divinas. Sol e Lua estão em oposição, porque toda Lua cheia, o que é? Sol de frente com a Lua, os dois, frente a frente. Sol em Sagitário e na casa 12 deste mapa do início da alunação. A casa 12 representa o que está oculto, o que é escondido, aquilo que foi para o inconsciente. Pode representar também aquelas inimizades ocultas, aquelas pessoas que não te querem bem, mas não se mostram. Situações bem camufladas. A Lua, por sua vez, está em Gêmeos na casa 6. A casa 6 representa trabalho do dia a dia, tudo que você faça de forma rotineira. Sabe a sua rotina? O seu trabalho, o seu estudo, sua academia, tudo que tem uma rotina na sua vida é representado pela casa 6. O eixo 6 e 12 representam as questões de saúde. A casa 6 fala de doenças agudas, que com tratamento rapidamente se solucionam. A casa 12 já fala de doenças que ou ainda não foram descobertas, ou elas estão ali muito ocultas, no sentido de não saber exatamente ainda quanto tratar. São aquelas doenças mais crônicas também que a gente tem. Então, é isso que representa o eixo 6 do ano. Vamos falar agora a respeito das ligações, que é essa oposição, que é este cabo de guerra entre Sol e Lua, que entram nesse processo para fazer o quê? Para ver o resultado daquilo que foi plantado na Lua Nova, que foi gerado na Lua Nova, o que é que
ela recebe, que esse cabo de guerra aqui, entre o consciente, o inconsciente, o masculino, o feminino, e quando eu falo de masculino e feminino, estou falando de homem e mulher, estou falando da energia masculina, que é a que se coloca para fora, que se expõe, e da feminina, que é aquela que recebe, a receptiva. Junto com o Sol, nesta casa 12 do mapa, do início desta lua cheia, se encontra Marte. Marte é a energia do fogo, é o deus da guerra. Marte é a energia de raiva que faz as coisas se movimentarem, mas também pode ser destruidor, porque ele quer impor a sua vontade. Ele quer colocar aquilo que ele acredita como um ponto certo, verdadeiro, e só a sua verdade é que interessa. Só o seu ponto de vista é que é importante. Sol e Marte juntos trazem uma energia masculina, uma energia de imposição extremamente forte. Portanto, esse Marte faz o quê? Uma oposição com a Lua. Isso gera um nervosismo muito grande. Porque toda vez que Lua e Marte se encontram, principalmente por aspectos tensos, existe uma energia de movimento, de eu quero, emocionalmente, eu sinto aquilo com muita pressa, eu fico naquela coisa de reação, uma reatividade exagerada. Então já vamos percebendo que essa lua cheia, além de ser cheia, além de ter essa expansão das emoções, ainda tem esse ponto importante de Marte forçando essa lua. Através do quê? De querer que as coisas aconteçam de forma rápida. E a lua geminiana, ela é uma lua que vem para perceber, para prestar atenção assim, sabe? Eu não quero me aprofundar muito nas coisas, mas eu quero ver, eu quero perceber, existe mais de um caminho? Quantos caminhos existem para chegar naquele ponto que eu quero? Que direção eu vou? Quais os caminhos que eu vou seguir? Ah, mas eu tenho 2 ou 3 opções. Ah, mas eu não tenho muita certeza, eu acho que eu vou esperar um pouco, vamos ver. Ah, eu comecei esse caminho, não, eu vou para este. Isto é Gêmeos, porque Gêmeos ele vem para se movimentar, ele vem para poder ir, levar, trazer, ele não quer se aprofundar. Mas Sol e Marte estão em Sagitário, e Sagitário tem essa tendência a um aprofundamento, a querer saber melhores situações. Aí o que vai acontecer? Este cabo de guerra, Sol, Marte, ação, intensidade, o eu, confrontando as nossas emoções através do nosso racional. Então, existe aqui, as nossas emoções nesse período estão muito presas na forma que nós comunicamos e pensamos a respeito disso. Em uma quadratura com Saturno. Saturno, o senhor do tempo, a cristalização do passado. Saturno pode ser representação do karma. Aliás, eu não sei se você já sabe, mas o regente do ano de 2024 é Saturno. E ele vai estar tendo uma regência dupla, porque ele também é regente do ciclo maior de 36 anos. Logo, logo eu vou trazer para vocês um vídeo falando sobre essas energias de 2024. Voltando aqui, Saturno já se coloca aí bastante preponderante, né? Ele tem essa energia toda, ele está direto, ele já não está retrogradando, ele está no signo de Peixes. Peixes são as águas do oceano, dos mares. Representa o quê? As infinitas possibilidades. Peixes é criativo, Peixes é espiritualizado. Ele vê a possibilidade em tudo aquilo que aparece à sua frente. Ele é sensível, ele é empático, mas ele também é muito sonhador, idealista, e nem tudo pode ser trazido para a realidade. E Saturno em Peixes está forçando o quê? A que os sonhos, as idealizações possam ter algum tipo de sustentação material. E esse Saturno recebe uma quadratura da Lua. Toda vez que Lua e Saturno se encontram, as nossas emoções elas ficam mais frias. Saturno é frio, Saturno é seco. Mesmo estando em Peixes, ele tende a esfriar. Assim, as emoções ficam mais frias e o nosso racional fica muito controlado pelas tradições. Ao mesmo tempo, esse Saturno também recebe uma quadratura do Sol e uma quadratura de Marte, principalmente Marte. Por quê? Marte é o jovem, é o novo, Marte é a ação, é a vontade, eu quero, vamos.
Saturno é o velho, calma, você tem que respeitar as estruturas. E Marte diz que respeitar as estruturas, eu posso criar o meu caminho, eu vou abrir esse projeto. E Saturno diz, não, você tem que esperar. Então existe uma briga aqui de geração, existe aqui uma briga de intenção. Saturno quer tudo muito estruturado e Marte não tem a menor paciência, ele quer tudo com muita pressa. E ele está ativando o Sol nessa pressa, nessa vontade de expandir. Por isso que estão no signo de Sagitário. Veja que nós temos uma quadratura T. Quando isso acontece, o que isso pode representar na vida de cada um? É claro que vai depender muito de que local está caindo esta oposição no seu mapa natal. Por isso que a astrologia, ela trabalha de ciclos. É importante você saber qual é o seu mapa, aonde estão acontecendo as lunações, porque você vai ter respostas muito mais apropriadas e particularizadas para você. Mas de uma forma geral, nos baseando no mapa de início dessa lua cheia, o que acontece com esse posicionamento? Vai afetar a nossa estrutura de carreira, de trabalho, de força de manutenção da nossa vida financeira materializada, porque Saturno representa isso. É o material, são as tradições, são as situações estruturadas. Já o Sol e Marte em Sagitário é o que eu posso acrescentar de conhecimento. O que eu posso lidar com as leis em relação a isso. E a Lua, as nossas emoções, neste momento, filtradas muito pelo nosso racional. Existe uma briga aí. O tradicional quer se manter, as tradições querem se impor. O novo vai brigar, então nós estamos tendo os conflitos. Esses conflitos acontecem tanto a nível coletivo, como esses conflitos pelo mundo, como também os conflitos nas nossas vidas em particular. Aqui há um confronto com o feminino, porque a Lua representa o lado feminino, e Saturno seria o lado tradicional que quer impor e controlar o feminino. Ao mesmo tempo, há um confronto de autoridades, porque o Sol representa a autoridade, e Saturno é a autoridade mais velha. Então, há um confronto entre as autoridades, entre os poderes. E Marte é bélico, é guerreiro. Há um confronto, inclusive, de lutas e batalhas. Isto em nossas vidas particulares e no âmbito coletivo, no âmbito social. Muitos astrólogos não comentam a respeito de Lilith quando a gente faz esse tipo de análise. Eu levo muito em conta o posicionamento de Lilith. Para você entender Lilith, em algum local aqui você vai encontrar também um direcionamento para o vídeo de Lilith, deixando o leão entrando em virgem. Eu explico a respeito de Lilith, para não deixar esse vídeo muito longo. Lilith vai entrar nesse processo também, por quê? Porque ela está em oposição, né? Saturno e Lilith estão também em oposição. O bom é que essa oposição está começando a se desfazer, mas ainda estão em oposição. E aí o que significa? O feminino que não aceita as tradições do machismo patriarcal, desse machismo tóxico, ele quer se defender dessa situação. Ele quer uma cura, ele quer uma purificação desses processos. Mas isso acontece também com confronto. E Lilith está em quadratura com a própria Lua em Gêmeos. Lilith em Virgem, a Lua em Gêmeos. Existe aqui um confronto com as verdades que o feminino está trazendo para a sociedade. Ela está lutando através do racional, tentando usar a comunicação para fazer esse processo de cura. Mas muitas vezes a crítica é muito forte contra. Também essa Lilith, que se encontra no meio do céu, que representa o status social, está em quadratura com o Sol e com Marte. É uma guerra muito grande contra o feminino. E o feminino aqui abrange as mulheres e tudo aquilo que é considerado feminino. Que muitas vezes chama de minorias, e não existe minorias aqui nesse caso. Mas é assim que a população entende como minoria, né? Por quê? Porque são subjugados pela tradição, pela cultura. Muitas vezes o quê? Das leis, inclusive das religiões que são mais arcaicas e colocam a mulher abaixo do homem. Veja que lua intensa, que lua cheia, poderosa, mas perigosa. As nossas relações com as pessoas já estão sendo colocadas em xeque.
as relações entre o masculino e o feminino na sociedade e nas nossas vidas privadas também estão sendo colocadas em xeque. Existem muitas disputas acontecendo. É um momento bastante forte. Esse final de novembro, ele vem com muita energia de choque, muita energia de confronto. E se nós compreendemos isso, nós vamos poder passar por essa situação, pelo menos de uma maneira mais preparada, né? Utilizando tudo aquilo que a gente sabe para poder fazer o quê? Uma proteção a nós mesmos e a quem nós amamos. Fechamos aqui duas quadraturas T, na verdade, utilizando Lilith, né? Considerando Lilith. É um quadrado chamado Cruz Cósmica. É um aspecto bem tenso no céu, que terá duração, como digo para você, de 15 dias, porque vai abranger também a lua minguante. As coisas que surgirem agora vão ser trabalhadas muito fortemente na próxima semana, quando vier a lua minguante. Vamos ver, porque temos mais alguns aspectos, nós temos mais dois aspectos importantes agora ligados ao Sol, que é o quincunce com Vênus e com Urano. Sol em Sagitário, numa energia que é assim, um pouco de desacordo, com Vênus em Libra. Vênus representa a forma como a gente ama, os nossos desejos afetivos, mas também as nossas finanças, o nosso lado financeiro. Sol com Marte, ele tem toda essa energia, ele está muito intenso. Em Sagitário, ele está ígneo, explosivo. E quando ele tem esse quincúncio com a Vênus em Libra, as relações são afetadas, porque Libra é eu e o outro, Vênus é como eu desejo estar com você. E também como é que a gente lida com o financeiro. Então perceba que aqui vai precisar ter um acordo, um entendimento, para que não existam brigas com parcerias, com relacionamentos e também com parceiros comerciais, questões financeiras. Porque, inclusive, esse Sol em quincúncio com Urano vai falar a respeito desse aspecto, porque Urano está em Touro. E Touro, ele fala de segurança emocional, regido por Vênus. E Urano, que é surpresa, novidade, algo que eu não espero, tira a minha segurança, tira o tapete debaixo dos meus pés, tanto na vida afetiva, emocional, quanto na vida financeira. Então, certo cuidado aí. Se você tem processos judiciais, preste atenção se o advogado está ali cumprindo todos os prazos, se você escolheu um bom advogado. Sabe, essa questão de olhar para o lado jurídico. Se levarmos isso para a questão da espiritualidade, cuidado também para ver se você está frequentando um local que de fato seja sério, com dirigentes espirituais que sejam de fato espirituais e não apenas uma fonte de renda. Porque sim, nesta lua cheia pode surgir aí escândalos referentes a figuras de poder dentro das religiões, dentro do espiritual. Sabe, aquelas pessoas que ou estão divulgando fake news, mentiras, ou estão se aproveitando da boa vontade do outro, com o quê? Com o falar, com o manipular a espiritualidade, se estão burlando as leis divinas, porque Sagitário é regido por Júpiter, que representa essas leis divinas também. Nós temos leis divinas. E outro ponto interessante é que Mercúrio, que é regente de Gêmeos, está em quadratura com Netuno. Veja, Netuno, ele representa toda a capacidade de conexão com outros níveis de consciência. É a nossa energia sensível, ele representa a nossa empatia para com o outro, mas tem um detalhe, esse Netuno pode falar sobre mentiras, sobre enganações. Mercúrio está em Sagitário, que rege o quê? O sistema judiciário, humano e divino. Fala das leis divinas. Netuno representa essa alta espiritualidade pelo positivo e pelo equilíbrio. Mas, quando está nas sombras, pode representar os enganos, as manipulações, as falcatruas, as utilizações de entorpecentes, de tudo aquilo que muda a nossa consciência para se aproveitar. Veja que lua importantíssima, que período perigoso nós estamos vivendo.
cuidado, se você for fazer alguma viagem, cuidado para não ser, por exemplo, furtado, para não ter ali retirado uma mala. Se você está em viagem mesmo, cuidado para não perder o horário do trem, do ônibus, do avião, porque Netuno faz com que a mente fique muito atordoada e que ela não preste atenção nas coisas mais lógicas. Outra coisa, é um período para tomar cuidado com drogas, com bebidas, excesso de bebida. Isso tira qualquer um do seu lado cognitivo racional. Água. Pode acontecer muitas chuvas muito fortes, problemas com barcos, navios, ferryboats. É um momento para se tomar cuidado com o mar, com o movimento das águas no mar, com o movimento das águas nas cachoeiras, sabe? Aquele monte de água que pode vir de uma vez e você não está esperando. Preste atenção com as águas, cuidado com as águas. Se você estiver em algum local, caiu numa chuva muito forte, você percebe que está alagando, saia imediatamente. Não entre com o carro em alagamentos, porque podem ocorrer surpresas. Netuno traz essa coisa de ilusão, da gente achar que está vendo algo racionalmente e não é. Os nossos olhos ficam embotados, como se fosse uma névoa na frente dos nossos olhos. Terremotos, maremotos, enfim, tudo aquilo que envolva líquidos e esse movimento, essa expansão desses líquidos podem causar problemas neste período. É um mapa de direcionamento, de avisos. Ela trabalha por ciclos. E os astrólogos, nós fazemos o quê? Trazemos isso para você, para que você possa entender quais são os ciclos que estão aí vindo à nossa frente e se favorecer das tendências positivas, porque em tudo existe um lado positivo. Se você gostou da forma como eu apresento, eu te convido a se inscrever. Aperta a sinetinha para você receber o aviso quando eu lançar vídeos. Compartilha para quem gosta de astrologia. Comenta. Eu vou amar saber o que você está achando de tudo isso. E não se esquece, eu tenho playlists aqui no canal explicando todo esse processo que nós estamos vivenciando. É só você entrar, tem Sol em Sagitário, tem Marte em Sagitário, tem Mercúrio em Sagitário. Todo tipo de informação para enriquecer o seu conhecimento e para poder trazer alertas e trazer aqui também boas notícias para você. Porque, como eu disse, nem tudo é de tensão e dificuldade. Agradeço sua presença no vídeo até este momento e já te convido para o próximo, porque já já tem mais um para você com informações importantes e relevantes. Tchau!